No fim da década de 60, a Califórnia vivia dias de medo. Um assassino cruel surgia nas sombras, atacando vítimas ao acaso, escolhendo elas sem uma lógica aparente. Jovens casais, pessoas idosas, indefesas, ninguém estava seguro. Mas o que tornava esse homem mais perturbador não era a violência dos crimes, e sim a maneira como ele parecia se divertir com tudo isso. Pouco depois dos assassinatos, os jornais começaram a receber algumas cartas misteriosas, assinadas com um símbolo estranho, um círculo cortado por uma cruz, e nas mensagens ele se autodenominava Zodíaco. Essas cartas não eram simples confissões, eram desafios. Dentro delas, o assassino incluía criptogramas, símbolos e códigos que pareciam esconder segredos macabros. Ele exigia que fossem publicadas nas primeiras páginas dos jornais, ou prometia continuar cometendo seus crimes. Enquanto a polícia tentava desesperadamente encontrá-lo, a população vivia com medo. Ninguém sabia onde ou quando ele atacaria novamente. O que todos sabiam é que o Zodíaco parecia estar sempre um passo à frente da polícia. Até hoje, mais de 50 anos depois, a identidade do assassino permanece um dos maiores mistérios da criminologia. Um caso que mistura enigmas e medo, e também que nunca teve um final. Hoje você vai conhecer a sombria história do assassino do Zodíaco, um homem que fez de morte e de terror a sua assinatura. Os primeiros casos do Zodíaco começaram na noite de 20 de dezembro de 1968, em Vallejo, Califórnia. Um jovem casal, David Faraday, de 17 anos, e Beth Lon Jansen, de 16, estacionaram o carro em uma estrada isolada, chamada Lake Herman Road. Era um ponto de encontro comum entre os jovens da região, um lugar tranquilo, até aquela noite. Por volta das 11 horas, um veículo misterioso se aproximou. Alguém desceu e, sem dizer uma palavra, disparou contra o casal. David foi baleado na cabeça, dentro do carro, e Beth conseguiu sair e correr, mas foi atingida 5 vezes pelas costas, caindo sem vida a poucos metros de distância. O crime chocou a cidade, mas a polícia não tinha pistas, mas era apenas o começo. Poucos meses depois, em 4 de julho de 1969, outro casal se tornou alvo, Darlene Ferrin, de 22 anos, e Mike Magoo, de 19. Estavam dentro de um carro, em um estacionamento próximo ao Blue Rock Spring Park. Era cerca de meia-noite quando um veículo se aproximou, o motorista saiu e iluminou os jovens com uma lanterna, e começou a disparar. Darlene foi atingida várias vezes e morreu pouco depois no hospital. Mike, gravemente ferido, sobreviveu e conseguiu dar à polícia uma descrição do homem, aparentemente branco, de estatura média e com sobrepeso. Dessa vez, o assassino não quis apenas deixar o crime sem explicação. Poucas horas depois, uma ligação anônima foi feita para a polícia de Vallejo. A voz de um homem confessava não só esse ataque, como também o duplo homicídio de dezembro. Era a primeira vez que o Zodíaco falava diretamente com as autoridades. Logo em seguida, os jornais locais começaram a receber algumas cartas do Zodíaco, cheias de símbolos e mensagens enigmáticas. Ele exigia que seus criptogramas fossem publicados nas primeiras páginas, ou ameaçava matar mais pessoas. A partir dali, a Califórnia sabia que estava diante de um assassino diferente, frio, calculista e obcecado por atenção. Logo após seus primeiros crimes, o assassino decidiu que não bastava matar. Ele queria ser ouvido, temido e reconhecido por mais pessoas. Foi então que começaram a chegar às redações de jornais na Califórnia, uma série de cartas enigmáticas, sempre assinadas com seu símbolo, um círculo e uma cruz. Em suas mensagens, ele fazia questão de descrever em detalhes dos assassinatos. Só o verdadeiro autor poderia saber, confirmando sua autenticidade. Mas não parava por aí. Junto com as cartas, ele enviava códigos criptografados, complexos quebra-cabeças formados por símbolos estranhos, números e letras que ele garantia conter segredos sobre sua identidade e motivações. O mais famoso desses enigmas foi o chamado Cifrado 340, um código de 340 caracteres enviados ao San Francisco Chronicle em 1969. Por décadas ninguém conseguiu decifrá-lo. Foi apenas em 2020 que um grupo de criptógrafos amadores revelou sua mensagem. Mesmo assim, o texto não trouxe sua identidade, apenas mais provocações e ameaças vagas. Em outras cartas, o Zodíaco debochava da polícia, afirmava que colecionava escravos para a vida após a morte e dizia que continuaria a matar se seus textos não fossem publicados nos jornais. As cartas criaram uma aura quase mitológica em torno dele. Cada nova mensagem era recebida com pavor pela população, e se tornou impossível separar o criminoso do personagem que ele mesmo havia inventado. O Zodíaco não queria apenas matar, ele queria escrever sua própria lenda. Apesar de décadas de investigações, o assassino do Zodíaco nunca foi oficialmente identificado. Porém, ao longo dos anos, alguns nomes se tornaram os principais suspeitos, levantando debates intensos entre detetives, jornalistas e caçadores de mistérios. O suspeito mais famoso foi Arthur Lang Allen. Era um ex-professor com histórico de comportamentos estranhos e antecedentes criminais. Testemunhas relatam que Allen falava sobre sempre querer matar pessoas e até mesmo fantasiava em se chamar o Zodíaco. Além disso, a polícia encontrou em sua casa objetos suspeitos, como armas, máquina de escrever e até relógios da marca Zodiac.
Mas apesar de todas as coincidências, nenhuma prova definitiva o ligava aos crimes. Inclusive, testes de DNA e caligrafia acabaram não confirmando sua ligação. Rick Marshall. Outro suspeito foi Rick Marshall, um operador de cinema excêntrico que vivia em São Francisco. A polícia achava que sua caligrafia era parecida com as cartas do Zodíaco, e seu estilo de vida misterioso levantava ainda mais desconfiança. Mas, assim como no caso de Allen, nada concreto foi encontrado para incriminá-lo. Lawrence Kane. O terceiro nome bastante investigado foi Lawrence Kane. Ele tinha um histórico criminal extenso e vivia próximo a algumas das vítimas. Sobreviventes de ataques chegaram a dizer que ele lembrava fisicamente o homem visto na cena do crime. Mas, novamente, as provas nunca foram conclusivas. Além desses, dezenas de outros suspeitos foram investigados. Alguns jornalistas e investigadores independentes até acreditam que o Zodíaco pode ter sido mais de uma pessoa, ou até mesmo um criminoso comum que se aproveitou da lenda para assustar a população. O fato é que, mesmo após milhares de páginas de investigação, interrogatórios, análises, o caso continua em aberto. Talvez seja exatamente esse véu de mistério que mantém o Zodíaco tão vivo na mente das pessoas. O Zodíaco não foi apenas um assassino em série. Ele foi uma mente sombria que soube manipular a mídia, a polícia e o medo coletivo. Enquanto outros criminosos buscavam apenas vítimas, o Zodíaco buscava atenção e poder. Seus crimes brutais, suas cartas enigmáticas e sua identidade oculta criaram uma das maiores lendas criminais da história. Décadas passaram, tecnologias avançaram, investigações foram reabertas, mas até hoje o Zodíaco permanece um enigma sem solução. E talvez seja esse mistério eterno que o torna tão assustador. Que se ele nunca foi pego, se nunca foi identificado, quem garante que não poderia ter sido alguém comum? Alguém andando pelas ruas como qualquer outra pessoa? E você, acredita que quem foi assassino? Arthur Leigh Allen? O mais próximo, né? Ou o Zodíaco permanece só um fantasma? Eu particularmente acho que o Leigh Allen, né, é o principal suspeito e pra mim é um assassino, porque realmente é muita coincidência, né? Mesmo não tendo nenhuma grande prova que ligue ele ao caso, algo realmente a se pensar. Mas pode ser que sejam várias pessoas, porque normalmente esse tipo de gente, e no caso do Zodíaco, né, que quer atenção, que quer ser conhecido, talvez depois de um tempo ele revelaria a própria identidade, ficar conhecido por isso, sem se importar em ser preso ou não. Então eu acredito que foram mais de uma pessoa que enviaram esses casos ali. Talvez a primeira carta fosse realmente do Zodíaco, mas as outras foram só sendo enviadas como uma forma de manter essa lenda ativa. Então, enfim, essa é só a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a trazer mais vídeos como esse pro canal. Tô voltando com narração própria agora. E obrigado por assistir. Nos vemos no próximo caso e tchau.